e vocês podem não saber, estamos com 10 jogos na segunda volta. E nós fizemos estes mesmos 10 jogos na primeira volta, 5 jogos em casa e 5 jogos fora. Vocês sabem quantos pontos fizemos na primeira volta? Então vou-vos dizer, fizemos 19 pontos. Ou 20 pontos. Eu tenho aqui, que eu até estive a fazer isso agora, enquanto vocês... É que a gente fala de uma fase negativa e não vejo fase negativa nenhuma. Está aqui deste lado. Porra, este casaco também tem grandes bolsos. Aqui um papelinho. Olha, fizemos 20 pontos na primeira volta nos primeiros 10 jogos. Do Mirassol até o Fortaleza. E agora fizemos 19. Pronto, estamos em déficit, mas o número de pontos conquistados é mais ou menos semelhante. Se a gente tinha ganho os 2 pontos do Sport, estávamos com um ponto a mais. Isto, uma competição de pontos corridos é a performance ao longo de 10 meses, não é? Ou 8 meses. Porque às vezes as pessoas, eu às vezes fico com a impressão que uma equipa ganha 3 jogos já é melhor do que o Cruzeiro. Não, mas isto é uma prova corrida de pontos. O Cruzeiro já fez no início mais pontos, agora tive uma fase de menos pontos, mas não interessa, o interesse é que temos 56 pontos e estão a acumular de pontos. Às vezes eu gosto que a crítica fácil, 4 jogos, perdemos, não ganhamos, mas já ganhamos antes. E houve equipas que ganharam nesse período, mas já tinham perdido antes e perderam agora. Por isso o Cruzeiro, o campeonato corrido é um campeonato de acumular pontos. Okay? Por isso eu acho que não estamos assim tão mal. 20, 19, estamos mais ou menos daquilo que fizemos na primeira volta. O Jardim, tirando o momento que ele rouba todo o carisma do mundo, né? Meu papelinho, este casaco, não sei o quê. Mas os números aí, a gente tem até um gráfico aqui para botar na tela, mostrando de forma um pouco mais clara aí esse aproveitamento e várias métricas aí de comparação. A gente somou 20 pontos nos primeiros 10 jogos do campeonato ali, né? Só para pegar a ordem dos jogos dos adversários, né? É importante a gente falar. Foi Mirassol em casa, vencemos 2-1. Inter fora, perdemos 3-0, Marcelo de Lima Henrique. Contra o São Paulo, empatamos por 1-1. Bahia, ganhamos 3-0, Bragantino perdemos por 1-0, Vasco, vencemos 1-0, Flamengo, vencemos 2-1, Sport, vencemos 4-0, Atlético Mineiro, empate por 0-0 e Fortaleza, ganhamos 2-0. Foram os 10 primeiros jogos que a gente somou 20 pontos, como o Leonardo Jardim bem lembrou. E fazendo o recorte dos últimos 10, né, os mesmos adversários no segundo turno, empatamos com o Mirassol fora 1-1, ganhamos do Inter 2-1, ganhamos do São Paulo 1-0, ganhamos do Bahia 2-1 e ganhamos do Bragantino 2-1. Aí o Cruzeiro estava muito bem. Aí perdeu para o Vasco 2-0, empate com o Flamengo 0-0, empate com o Sport 1-1, empate com o Atlético Mineiro por 1-1, e aí veio a vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza por 1-0. E aí nas métricas, né? 20 pontos no primeiro turno, 19 no segundo. 6 vitórias no primeiro turno, 5 no segundo. Perdemos 2 no primeiro turno e apenas uma derrota no retorno. Empatamos 4, no primeiro turno tinha sido só 2. Em número de gols, a gente caiu também. Em 10 jogos, marcamos 11 gols quando a gente tinha marcado 15. E a gente sofreu 8 gols e a gente tinha sofrido 7. O aproveitamento de 66% foi para 63%. Cruzeiro teve uma queda de produção no segundo turno? Interrogação. Aí é com vocês. Ô, Caramujo, nos números frios aí, do jeito que o Jardim trouxe, realmente tá bem parelho aí, né? Mas eu acho que a questão do desempenho teve sim uma oscilação, e o problema foram alguns adversários, porque, concordo, no primeiro turno, até é difícil a gente pegar até o jogo do São Paulo, né? Porque antes ali, tudo bem, teve a vitória sobre o Mirassol, foi importante, mas teve esse duelo aí do Internacional, né? E o Cruzeiro estava ali se encontrando. Mas o Cruzeiro teve vitórias que foram, vamos dizer, fora da curva, né? Contra Flamengo, contra Palmeiras. E aí o que a gente projetava? Que não que
tenha... o Palmeiras ainda nem entrou na contagem, né? Mas o Flamengo, por exemplo, é uma vitória muito importante do Cruzeiro e que está nesse primeiro turno aí, desses 10 primeiros. Mas o que a gente esperava é que os jogos em que o Cruzeiro teve uma dificuldade maior, ele fosse em casa passar por cima disso, né? Claro que ninguém esperava, na teoria, ir ao Rio e vencer o Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, não dava para contar com empate com o Sport, derrota para o Vasco. Então, a campanha era para ser melhor ainda em termos de pontos do que isso que está. Então, a gente ia superar o que a gente fez no primeiro turno nos 10 primeiros jogos, né? Eu acho que esse é um ponto. E a questão do desempenho. Eu não consigo falar que o Cruzeiro, dos jogos contra Flamengo, no primeiro turno, né? Flamengo, Fortaleza, Sport, foi o mesmo desempenho que o Cruzeiro teve contra o Flamengo, até ok, mas o desempenho contra Sport, contra Fortaleza, jogos em que o Cruzeiro deu um vacilo, até o primeiro clássico no Mineirão, né? O adversário ele ficou só se defendendo o tempo inteiro e o Cruzeiro tentando ali buscar o gol. O desempenho lá do jogo na Arena. Então, teve uma oscilação de desempenho. Eu acho que o Jardim sabe disso, que ele já admitiu. Agora, em termos de pontos, aí eu penso que ele tem razão nessa questão, mas era para estar melhor, né? Eu acho que sempre ver o melhor resultado a se buscar, eu acho que é interessante também a gente debater. Sim. O Jardim, primeiro que eu acho que ele está correto de proteger o grupo dele dentro daquilo que o grupo tem entregado dentro do Campeonato Brasileiro. Pelos números frios, a campanha continua muito boa, o aproveitamento segue muito bom. Um ponto de diferença dessas 10 primeiras rodadas do turno para agora, as 10 primeiras rodadas do retorno. Agora, é evidente que houve uma queda até física, e essa queda física tem impactado no jogo do time, porque o DNA desse time era ser um time muito intenso, principalmente sem bola, e muito vertical com a bola nos pés para buscar agredir o adversário. Foi assim que nós construímos a campanha do primeiro turno, e está muito claro nessa segunda volta, como ele diz, que o Cruzeiro não consegue mais imprimir essas mesmas características com a mesma intensidade. E aí é importante também a gente entender o contexto em que esses pontos foram perdidos, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Se você pegar as derrotas do Cruzeiro no primeiro turno, que foram 2 contra Inter e Bragantino, naquele momento eram times que jogavam bom futebol, e no caso do Inter, o Cruzeiro ainda tem uma expulsão, na minha avaliação, injusta no primeiro tempo, que condiciona toda a partida e o resultado. Diante do Bragantino, um time que vinha bem, Cruzeiro jogando fora de casa, depois que o Jardim começa a fazer as substituições ali no segundo tempo, Cruzeiro se perde totalmente em campo, se desorganiza e não parece merecer sorte melhor. Fora os empates, né? Um empate contra o São Paulo, as duas equipes ali muito parelhas naquele momento, o Cruzeiro retomando, né? Tentando se organizar, talvez seja a primeira partida boa do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, do início ao fim. E contra o Atlético Mineiro, aquilo que o Samuel falou muito bem, um time que veio para o Mineirão se defender muito e o Cruzeiro não conseguiu furar essas linhas baixas, acontece, nem sempre você vai ser feliz diante de equipes que se propõem a defender durante 90 minutos. O contexto em que o Cruzeiro perdeu pontos nessa segunda volta eram partidas e adversários que, cara, dava para fazer coisas melhores. Assim, diante do Vasco, o Cruzeiro perde o jogo. Tudo bem, você está jogando em São Januário, o Vasco de fato melhorou, fez contratações na janela que elevaram o nível da sua equipe, mas o Vasco cedeu muitos espaços ao Cruzeiro. O Cruzeiro finalizou muito, teve muitas ações dentro da área do Vasco, não conseguiu aproveitá-las, faltou letalidade a essa equipe e defensivamente cometeu 2 erros que entregaram 2 gols à equipe do Vasco da Gama, né? Então, é um contexto em que a gente esperava que o Cruzeiro pudesse fazer algo melhor para ser merecedor de pelo menos um ponto lá em São Januário. E aí, concordo que no empate diante do Flamengo, o Cruzeiro fez um bom jogo, foi uma partida equilibrada, não... Sei que muita gente acha que o Cruzeiro jogou até melhor, eu não acho, durante os 90 minutos, acho que ficou
bem equilibrado de lado a lado, momentos do Flamengo, momentos do Cruzeiro, um empate que acaba saindo de bom tamanho, mas um empate diante do Sport, lanterna da competição, virtualmente rebaixado. Em casa, não dá para a gente considerar normal, né? O Cruzeiro tinha que ser capaz, mesmo com seus desfalques, de produzir melhor. E aí é diferente do contexto do empate contra o Mirassol, por exemplo, em que ali sim, jogar contra o Mirassol lá com desfalques é muito difícil. O Mirassol não perdeu em casa ainda. O Cruzeiro sentiu falta das peças que não tinha à disposição e o Mirassol fez. O Cruzeiro fez bons 20 minutos, o Mirassol fez 70 minutos melhores e acabou ficando no lucro o empate. Agora, diante do Sport em casa, o Cruzeiro tinha que ter sido capaz de fazer melhor, mesmo com os desfalques que tinha, com os atletas que não tinha à disposição. E diante do Atlético Mineiro na arena ali no bairro Califórnia, o Cruzeiro cometeu erros que tiraram dele a possibilidade de buscar uma sorte melhor dentro da partida. Para além ali do erro do gol, que tem erro do William, tem erro da arbitragem, tem erro coletivo de não saber se posicionar, não se posicionar bem no momento do escanteio, tem um gesto ali do Caio Jorge que é totalmente evitável, e aí você fica um segundo tempo inteiro com um atleta a menos, fica muito difícil de você buscar um resultado melhor. E o que nós vimos do Atlético Mineiro naquele segundo tempo, e o que nós estamos vendo desse Atlético Mineiro no segundo turno, que conquistou só 6 pontos, respeitando muito a instituição, o fato de estar jogando na sua casa, era um Cruzeiro que completo, mesmo não fazendo um jogo brilhante, teria condições sim de buscar uma sorte melhor ali no 11 contra 11, caso tivesse ficado 11 contra 11 até o final, por aquilo que o Atlético Mineiro não tem sido capaz de produzir coletivamente a fase que vive as suas peças individuais. Então, a grande diferença para mim é o contexto em que o Cruzeiro perdeu esses pontos no segundo turno, e mesmo nas vitórias, em alguns momentos, nós percebemos que o Cruzeiro não fez bons jogos, ou que o adversário foi superior a ele, e isso acontece, gente, está dentro do normal, é um trabalho de 6, 7 meses dessa comissão técnica, um elenco curto, desequilibrado, que não foi montado por esse treinador pensando na forma que ele joga. Então, está evidente que agora em outubro algumas peças estão sentindo o desgaste. Não vai ser uma semana uma semana cheia de trabalho que vai fazer com que esses atletas voltem ao que renderam ao longo da temporada, assim. Lucas Silva, Wanderson, o próprio Caio Jorge, são atletas que claramente estão sentindo a temporada, o peso do ritmo dos jogos. É natural de acontecer, é por isso que você precisa de um elenco mais profundo, para que você consiga gerir melhor esses minutos, sem ter perdas físicas e técnicas. Mas acho que é brigar com os jogos, né? Com a realidade dos jogos, a gente falar que o Cruzeiro não caiu em desempenho. Em pontuação, realmente, tá elas por elas aí, mas em desempenho caiu e faz parte da nossa análise. O que eu acho é que a gente tem que fazer essa análise sempre contextualizada, não é terra arrasada, igual muita gente fala. Fulano, ciclano, beltrano não serve, não pode ficar no Cruzeiro no ano que vem também. Tem essas análises, assim, muito exageradas, acho que não é por aí, mas também não dá para a gente não analisar o micro, né? Faz parte da nossa análise o jogo a jogo, e nos últimos jogos o Cruzeiro não tem desempenhado um futebol que já desempenhou em outros momentos, e com todo esse cenário de desgaste, é o momento desse grupo, dessa comissão técnica, encontrarem soluções, de repente mudar um pouquinho o jeito de jogar para que a equipe sofra menos e conquiste os pontos que tem que conquistar no Campeonato Brasileiro, e chegue forte na Copa do Brasil, onde tem chances reais de ser campeão. Compreendo perfeitamente a análise do Leonardo Jardim, só que a gente não pode esquecer que para sustentar até, né, ele fez ali o recorte de 10 jogos, mas se a gente consegue repetir o que o Cruzeiro fez desses 10 jogos para frente, agora no segundo turno, seria o ideal. A questão é porque a gente está avaliando o desempenho e não só a questão de pontuação. Eu sei que em alguns momentos, como foi o caso do último jogo, o desempenho vai ficar abaixo, mas os 3 pontos vão vir. Mas não vai ser sempre assim. O ideal é que fosse, mas não vai ser sempre assim. Na maioria das vezes, isso não acontece. Se a gente levar em consideração aqui a própria estatística, a gente já vê no segundo turno, né, o número de empates dobrando, a questão dos gols marcados diminuindo, a questão dos gols sofridos aumentando, o aproveitamento diminuindo. Isso aí já aponta a questão do desempenho do Cruzeiro. Não é nem só por, né, a gente avaliar a pontuação, mas a gente está avaliando, como a Rafa disse, né, os micros.
Então, são aquelas funções dentro do campo que a gente tinha uma certa vantagem e que hoje a gente já vê que no comparativo com o próprio Cruzeiro a gente já deixou um pouquinho a desejar. E é por isso a necessidade da gente aumentar o nível de desempenho, porque tenho certeza que nessa reta final os adversários vão querer aumentar também. Apesar do Leonardo Jardim não querer entrar, né, nesse ramo de estudo, né, um pouco mais aprofundado, o Cruzeiro tem ferramenta aí satisfatória para internamente cobrar os atletas com relação a isso, e eu acredito que isso aconteça, né? Qualquer esporte de alto rendimento trabalha muitas vezes com essa estatística, sem deixar de considerar o desempenho dentro do campo. É um sinalzinho de alerta com relação a isso. Mas eu tenho certeza que se no final da temporada conseguirmos o nosso objetivo, mesmo tendo essa questão do desempenho, ainda sem conseguir elevar de maneira satisfatória aos olhares do torcedor, eu vou ficar satisfeita da mesma forma.